Olá, você que está conosco, mais um programa Eureka, Eureka Enem. Uma satisfação imensa estar em sua companhia, a cada novo momento trazendo as disciplinas que compõem o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, a boa prova do Enem. Estamos sendo transmitidos pela Paraná Educativo, sinal aberto e, evidentemente, pela TV Paulo Freire, que é responsável direta por este projeto, pelo projeto Eureka. Um detalhe bastante importante para nós merece a sua atenção, que é a questão ProUni. Evidentemente, já há algum tempo o Enem vem se dedicando efetivamente às bolsas do ProUni. E aqui a informação preciosa, dia 14 de julho é o prazo final para você remeter as suas respostas, o questionário socioeconômico. Veja, isso é básico, é fundamental, você não pode deixar de enviar. Por quê? Porque através dos dados socioeconômicos, que será possível fazer a avaliação e efetivar estas bolsas, uma vez que existe a integralidade delas e a parcialidade delas. Dependendo do quê? Dependendo da renda familiar. Se a renda familiar atinge algo em torno de um salário mínimo e meio, ou seja, pouco mais de R$ 500, é possível sim obter essa bolsa integral. Se a renda familiar por pessoa atinge mais do que 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, aí sim existe a bolsa parcial. Esse parcial é 50%. Então você precisa estar bem atento para isso, porque se houver interesse pelo ProUni, se já está havendo todo esse processo, não se pode agora perder a data. Então, 14 de julho, já durante a semana, isso acontecendo com vocês. Um outro aspecto curioso, antes de nós entrarmos em biologia especificamente, que é a nossa primeira disciplina de hoje, é você ter em mente que as bolsas para o ProUni vêm a atender um pressuposto fundamental, que é a inserção do aluno da escola pública no ensino superior. Nós vamos falar sobre isso no segundo momento. Agora você fica com a biologia. E olhando para a biologia, especificamente para o professor Geraldo. Um grande abraço ao amigo Geraldo e ele estará abrilhantando o nosso momento com a biologia. Assista conosco. Meus amigos, olá, mais uma vez, que bom estar com vocês, aqui o professor Geraldo de Biologia. O nosso tema de hoje é doença. Vamos falar um pouquinho de doença parasitária, que com certeza estará no seu Enem deste ano. Mas para eu falar de doença parasitária, como podemos se não sabemos o que é saúde? Pense bem, o que é saúde? Vamos observar na nossa enquete o que as pessoas andam pensando sobre saúde? Você tá bem. Saúde física, saúde mental. Assim. Exercício, boa alimentação e acho que alegria, né? Também traz saúde pra gente. Bem-estar, você estar de bem, né, com a vida, acho que essa é a saúde. Além disso, aí no lado da alimentação, né, dormir bem, né, se vestir bem, acho que essa é a saúde. Bom, saúde tá bem corporalmente, espiritualmente, intelectualmente, né? Tudo isso em conjunção. É bem-estar físico e mental. Que é a saúde? É tudo. Agora que você já ouviu a opinião de diversas pessoas sobre o que é a saúde, escute bem o que diz a Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Assim sendo, há diversos tipos de doença. Por exemplo, doenças hereditárias, doenças por carência, doenças parasitárias, doenças degenerativas e, por que não dizer, até doenças sociais modernas causadas pela alta competição e pelo estresse. Então você se pergunta, mesmo eu tendo saúde, o que tem a ver algum brasileiro doente comigo? Pois, meu amigo, pense bem, toda doença é um evento social. E por que a doença é um evento social? Toda doença acaba por comprometer todo o desenvolvimento do país. Imagine, por exemplo, um indivíduo adulto doente. Ele terá sua capacidade de trabalho diminuída, comprometendo a produtividade da empresa, comprometendo a qualidade de vida da família e todo o desenvolvimento do país. Imagine, portanto,
se ele depender também do sistema público de saúde? Quem paga a conta dessa doença? Eu, você, todos nós. Todo o país sai perdendo. É por isso que devemos combater a doença. Além de corromper o salário da família e a qualidade de vida de toda a família, porque há quem tenha que cuidar desse indivíduo e há quem tenha que continuar trabalhando para manter esse indivíduo em tratamento. Dentre as doenças que o Enem tem cobrado, ele promove fundamentalmente as parasitárias. Elas são fundamentais e afetam todos nós. Imagine, por exemplo, uma criança com verminose. A verminose compromete o desenvolvimento do sistema nervoso da criança e, consequentemente, todo o seu aprendizado. Isso significa o quê? Significa que o futuro deste adulto estará comprometido. A qualidade da família que ele ainda irá constituir estará comprometida. E essa doença terá um reflexo durante muitas gerações. Agora, qual a causa principal das doenças parasitárias? Pobreza, ignorância e falta de saneamento básico, ou seja, água e esgoto. As doenças parasitárias são provocadas por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e protozoários, além dos vermes. Eu quero chamar a atenção, olha bem, guarde 3 aspectos das principais doenças que você vai se preparar para o Enem. Primeiro, qual é o agente causador? Segundo, os sintomas da doença. E terceiro, a profilaxia. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Profilaxia é o conjunto de medidas para evitar ou para restringir o alastramento das doenças. Qualquer doença que seja cobrada, esses 3 aspectos serão comentados. Agora observe o quadro no seu vídeo. Das viroses, doenças provocadas por vírus, eu acredito que nesse ano o sarampo é uma doença importante, a AIDS sempre aparece, porque é uma epidemia mundial, e lembra bem do rotavírus e da gripe aviária. Doenças provocadas por bactérias, eu acredito na tuberculose como a doença do ano, além de olhar a cólera e a leptospirose. No caso de fungo, raramente vai cair. Agora, em protozoários, ultimamente o Enem contemplou a doença de Chagas. Eu acredito que possa vir malária. Então, meu amigo, preste bem atenção naquelas características que eu chamei da malária e do ciclo evolutivo do agente causador da malária. No caso das verminoses, plateumintos e nematelmintos, em plateumintos, sempre o caso da teníase. E, por falar em teníase, é claro, guarde a questão da cisticercose humana, que é provocada pela ingestão de ovos de Taenia solium, não da carne de suíno, dos ovos da Taenia solium com água e alimentos contaminados. E lá, nos nematelmintos, sempre o caso das caridias é importante. Aproveitando o próximo tópico, observe o outro quadro esquemático da gripe aviária. Vírus H5N1, a contaminação via aérea, principalmente. Sintomas, você vai atacar pulmão e depois vai ter reflexos em outros órgãos, por exemplo, causando a falência de rins. E o grande perigo, qual é o grande risco que nós estamos a correr? Que esse vírus possa vir a ser transmitido de pessoa para pessoa. De que forma? Porventura você está gripado e adquire o vírus da gripe aviária. Pode ocorrer uma mutação, uma mistura de características genéticas dos 2 vírus, passando a ser transmissível de pessoa para pessoa. Ou em casos de suínos que podem ser afetados tanto por um quanto por outro vírus, onde vai acontecer a mesma situação e a partir daí transmitindo para humanos. Observe o texto Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças de Chagas, esquistossomose e ascaridíase.
Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1. Promover uma campanha de vacinação. 2. Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura de água. 3. Construir rede de saneamento básico. 4. Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. 5. Realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. 6. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. 7. Drenar e aterrar as lagoas do município. Questão 12. Em relação à esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro intermediário, um caramujo aquático, que é contaminado pelas fezes de pessoas doentes. Lembre que, para a correção de um texto, você deve julgar todos os itens e saber jogar com eles. Vamos analisar essa questão para você treinar bem. Alternativa A. Fala em 1 e 6. Onde está o erro? Primeiro, 1, não há vacinação em relação à esquistossomose. Segundo, campanha de vacinação não elimina o agente causador nem o transmissor, impede a doença. E quando fala em 6, controlar inseticidas. Ora, o agente causador é um verme e o hospedeiro intermediário é um molusco. Não tem razão de usar inseticida. Se você eliminou 1 e 6, automaticamente eliminou as alternativas B, que tem 1, a C, que tem 6, e D, que tem 1 e 6. 4, fala em melhorar condições de edificação. Essa é uma medida preventiva em relação à doença de Chagas, e não esquistossomose. Restaram as alternativas 3 e 5, letra E. 3 fala em rede de saneamento básico, que impede com que a pessoa doente passe para frente o agente causador da doença, e 5, que fala em campanha de esclarecimento em relação a lagoas contaminadas. Evidentemente, se a pessoa não for a uma lagoa contaminada, ela não pega o agente causador da doença. A questão 13 fala em combate às caridíase. As caridíase, lembra, um verme, e a transmissão do ovo embrionado se dá por água e alimentos contaminados. Assim, não há a campanha de vacinação. 3, saneamento básico é o mais eficaz contra a ascaridíase. 4, fala em condição de edificação, já falei que é para a doença de Chagas. 5 é em relação à esquistossomose. E 6, eu não vou usar inseticida contra um verme. Eu vou matar o cara que tem um verme, né? Logo, resposta alternativa B. Meu amigo, lembre do seguinte, olha bem a questão da gripe aviária. Causador, como ocorre a contaminação, sintomas e como você vai prevenir. E por último, quem fizer mais exercício está dentro. Faça exercício.